Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Graças a Deus. Estamos aqui pela misericórdia. Deus é maravilhoso. Esse tempo de recesso, né, adolescentes? Não das atividades, por motivos esse que está ocorrendo aí no Brasil, no mundo, na Paraíba e tal. Nós estávamos sem dar essa aula maravilhosa. Termos esse encontro que nós temos todo domingo. Já estava com saudade, porque, na verdade, nós fomos chamados, né? Somos escolhidos e nós fazemos parte de uma nação eleita, somos um povo eleito, uma nação escolhida. E é muito maravilhoso todos os domingos estarmos junto com vocês, adolescentes, nessa escola dominical. Foi encerrado o primeiro trimestre e agora nós iniciamos desde domingo, né, a primeira lição, que tem por título, inclusive é um trimestre maravilhoso, não dizendo que os outros, né, vocês sabem, né, mas esse trimestre diz muito a respeito, um título maravilhoso a respeito da família. Portanto, hoje nós estamos aqui para aprendermos a segunda lição, que tem por título Há algo errado com a família. Mas, como de costume, na nossa sala de aula, né, a gente faz uma recapitulação para ver quem assimilou a aula anterior. E o nosso objetivo é que vocês tenham aprendido, apesar que nós não estamos interagindo em sala de aula. Mas, com certeza, nós estamos atentos à palavra de Deus, estamos atentos às lições, né? Então, eu vou fazer uma recapitulação que tem um início, o conceito, o que é a família. E o texto bíblico, que está em Gênesis 1, 26, 30 e 2, 21 a 24. Essas referências, como de costume, nós vamos olhar, sempre fazer uma revisão na Bíblia, né? Que é o livro dos livros. E o destaque desta lição tem por título, assim como Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa, que está em Gênesis 1, 27 e 2, 24. Vocês, eu tenho certeza, né, adolescente, que vocês estão sempre examinando a palavra de Deus. Antes de vir à escola dominical, como de costume, a gente tem que fazer a leitura, a gente vê o que pode perguntar ao professor, nós fazemos sempre aquelas dinâmicas, né? E essa lição, ela tem 3 subtópicos, né? O primeiro é a origem da família. Qual é a importância da família?
a família nos planos de Deus. Então, a origem da família. Nós vamos fazer uma ligeira recapitulação para a gente nós darmos início à segunda lição. A origem da família. Porque a Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Este é o evento em que chamamos de a instituição da família. Então, vocês deu para entender de onde surgiu a família? Então, família é prioridade, é uma organização, é uma instituição criada por Deus. Por isso que é maravilhoso nós prezarmos por nossa família. É bem verdade que nós sabemos que, às vezes, falando da origem da nossa família, quando nós vamos buscar algo, às vezes a gente se entristece com a história, às vezes a gente se alegra, mas nós não devemos deixar de prezar esse elemento chamado família. Que quando nós estamos lá na escola, a gente diz assim, nossa família é constituída por quem? Aí você, né? Você diz assim, por pai, mãe, irmão. Aí começa a dizer. Aí outros dizem, olha, eu não tenho pai. Outro diz, eu não tenho assento. Então, há uma diversidade na família. Mas é muito bom que esta família ela seja organizada. E para que isso aconteça, nós temos que pedir a direção de Deus. Como é maravilhoso, né, adolescente? Nós estarmos assim sempre na igreja. Nós sabemos que a igreja também é uma família. Uma família no meio de muitas famílias, né? E a origem da família não foi do tempo dos primórdios, né, de Adão e Eva. Aí nós vamos agora falar sobre qual é a importância da família para você. Se eu perguntar nesta manhã, nesta tarde, qual é a importância da sua família? Qual é a importância da minha família? Ou como é maravilhoso nós estarmos no nosso lar, vamos dizer assim, e naquela hora que a gente está disponível, pronto, agora, nesse momento, Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito, eu já ouvi alguém dizer assim, mas eu agora estou tendo a oportunidade de me reunir com meu filho, com minha filha, e a gente conversa, a gente dialoga, faz aquela interação no meio da família. Sabe por quê? Porque as famílias estavam assim, muito desintegradas, podemos dizer. E agora, com essa pandemia, né, que isso aí, eu creio em nome de Jesus, que vai passar o mais rápido, né? E nós vamos voltar ao nosso convívio, quer dizer, o nosso convívio na igreja, né? Porque faz muita falta a gente, esse costume nosso, né? E então, hoje a gente já escuta depoimento, né? Vocês, adolescentes, vocês se sentiram mais assim, perto da família, para dar mais valor, mais importância à família. Muitas vezes você chega e diz assim, papai, eu quero falar com você. Ah, meu filho, eu não tenho tempo, eu estou ocupada. Aí há aquele desencontro. O almoço, o pai está, o filho não está. E quantas vezes, não sei o que acontece com vocês, mas pode acontecer no convívio das famílias, que o filho quer conversar com o pai ou com a mãe, ele até no telefone lá diz, meu filho, se for o caso à noite, vá dormir outra hora, noutra oportunidade a gente conversa. E o tempo passando, e a família ficando desapercebida. Então, nós temos que nos voltarmos para o valor, para dar importância à nossa família. Como é maravilhoso a gente, muitas vezes assim, final de ano,
Alguém se reúne e diz, é um jantar em família. Mas, gente, vocês botem isso em mente. Que não é só um momento para a gente fazer esse tipo de evento. Sempre que tiver oportunidade. Se o pai ou a mãe não tiver esse tempo, você tem que provocá-lo. Como assim? Não, pai, eu quero ter uma conversa com você. Eu preciso conversar com você. Por isso que a gente vê muitas coisas aí acontecendo, falta de comunicação familiar. Então, essa é o segundo tópico da lição da primeira família, da primeira lição. Então, agora vem outro tópico, que é a família nos planos de Deus. Como é maravilhoso, né? A gente fica olhando assim e vendo a família nos planos de Deus. Você já pensou uma família que está totalmente desintegrada dos planos de Deus? Que não tem o temor, que não vive nessa comunhão. Como é que fica? Quais são os resultados? Então, nós vemos aí o resultado de tudo. Muitas vezes na escola, vocês mesmos, adolescentes, vocês escutam alunos sendo chamados à direção e, às vezes, há acusações. Aquele menino é assim, aquele é assim. Vocês já escutaram? Acontece muito. Quando nós vamos olhar o histórico dessa família, é um lar totalmente desajustado, uma família totalmente desequilibrada. E então, a família estando nos planos de Deus, a coisa é diferente. Nós estamos vivendo momentos difíceis, tempos difíceis, e está sendo cumprida a palavra de Deus. Vocês são adolescentes, mas vocês são inteligentes, já entendem, já estão passando para a fase de jovens, adultos, né? Vamos dizer assim. Porque hoje, há tempos, há anos atrás, verdadeiramente a gente podia conversar com um adolescente e via assim, o nível de esclarecimento dele de acordo com aquela idade. Mas hoje é diferente. Vocês já têm, quando a gente vai falar um assunto, não é? Vocês na sala de aula, vocês já vêm, informados de tudo. Quer dizer, são adolescentes esclarecidos. Mas, às vezes, tem uns esclarecimentos que é fora do plano de Deus. Então, tem que estar sendo dentro da direção de Deus. Então, a família nos planos de Deus, quando Deus criou a família por sua vontade e amor, mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Tudo isso está baseado no livro de Gênesis. Em outras palavras, viver a vida. Aí alguém diz assim, viver a minha vida, eu vou viver a minha vida. Mas é viver a vida, não é espontaneamente, não. É dentro da direção, dentro da vontade de Deus. Por isso que nós temos, é maravilhoso, viu? Vocês não vão perder tempo nenhum, só tem a ganhar. Vim participar da escola dominical. Nós estamos iniciando esse trimestre. Todas as 13 lições é baseada na família. Tudo sobre a família. Então, vocês vão ficar bem, nós iremos ficar bem afinados, como diz. Tudo sobre a família. Aquilo que você não sabe, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso instruidor, ele vai orientar, ele vai mostrar. E nós iremos ficar direcionados por eles. E nunca vamos esquecer, quando na velhice, na sua fase adulta, na velhice, você sempre fica sempre uma marca. Diz, isso aqui eu aprendi quando eu estudava na escola dominical.
E eu vou passar para você. Isso, no caso, você já casado, já pai de família. Então, não percam a escola dominical. Vamos entrar nesse segundo trimestre. É como diz, com mais vontade. Nada vai nos separar do amor de Deus, dessa vontade da gente aprender. Eu e a professora Daniele, nós, graças a Deus, a gente tem uma interação muito boa. Tudo que nós vamos fazer, como vocês sabem, né? É tudo assim, combinado, concordado. A gente ora, a gente se comunica. E fazemos tudo assim, dentro do plano da direção de Deus. Então, não é diferente, porque a igreja também é uma família. E a conclusão dessa lição diz assim: assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o evangelho, seja na igreja ou em casa ou na escola, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Quer dizer, fazer essa diferença não depende de horário, em todo lugar, é em todo lugar. Que Deus abençoe a sua família e que neste trimestre, né, nós possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família para a glória de Deus e o nosso bem. Amém? Então, agora eu vou passar para a nossa professora Daniele, que ela vai dar uma introdução sobre a lição, a segunda lição, que tem por título, né, como já foi falado de início, há algo errado com as famílias? É uma interrogação. Então, nós vamos discutir nessa aula. Então, essa parte fica com a professora Daniele. Que Deus nos abençoe, né? E vamos seguir em frente. A paz do Senhor a todos os adolescentes. Nesta manhã de domingo, né, abençoada, nós estamos aqui para, de alguma maneira, interagir com vocês, né? Graças a Deus, nós estamos passando por essa pandemia, mas, de qualquer maneira, nós vamos passar para vocês a lição, né, que Melry falou da lição 1, e agora eu vou fazer um breve comentário sobre a nossa lição 2, né? Que o tema é algo errado com a família. Nós vamos ver no decorrer dessa lição o que há de errado com algumas famílias e às vezes até com a nossa. Quando o Melry falava aqui, né, que às vezes o pai não tem tempo para o filho, a mãe com os afazeres domésticos também não tem tempo para estar presente na vida do filho, daquele que é adolescente, daquele que é criança. E nessa era tecnológica de hoje, nós temos visto as famílias, de certa maneira, às vezes, se distanciando daquele convívio familiar, daquele calor que a família tem sobre nós, né? Então, eu quero começar aqui lendo em Gênesis, capítulo 1 e versículo 28, que diz assim: Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Na lição de hoje, nós vamos falar, né, como eu já disse, desse tema, algo errado com a família. Nessa lição, ela já começa com uma pergunta, não é? O que há de errado com as famílias, que foi isso que a gente falou aqui? Nessa era tecnológica, falta às vezes aquele calor. E nessa pandemia, nós temos visto, como o Melry disse, que às vezes tem mães agora que têm mais tempo para os filhos, porque está tendo essa quarentena. E vamos recapitulando aqueles valores perdidos, aquele calor da família, né? A Bíblia nos relata que a família, ela partiu do coração de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou também os animais, criou o mundo, né? E na sua onisciência, Deus já sabia que a coroa da criação seria o homem.
né? Deus já tinha ali, quando Deus estava criando ali a terra, criando o mar, criando os animais, mas Deus já estava pensando ali no homem e, consequentemente, na mulher, não é? Isso no livro de Gênesis, quando Deus criou tudo. E Deus deu o domínio ao homem para ele governar a terra e os animais. Ou seja, isso fala de responsabilidades, não é? Quando Deus coloca o homem e coloca a mulher ali para formar uma família, Deus já estava colocando ali responsabilidades. Que toda família, ela tem, a instituição familiar, ela tem suas responsabilidades. Deus deu ao homem o livre-arbítrio do bem e do mal. O direito à escolha, de escolher o caminho bom e o caminho mau, de obedecer ou de ir por outros caminhos, né? Nossa vida familiar não é diferente. Nós, como seres humanos, nós temos a escolha de sermos bons pais, bons filhos, mães, não é? A nossa base familiar também é uma escolha nossa. Somos nós que escolhemos com quem queremos construir nossa família. E quando Deus pensou em família, Ele pensava no modelo formado por homem, mulher e, em seguida, filhos, não é? Essa é a base familiar bíblica de toda família. Homem, mulher e filhos. Uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte, é uma escola forte, e a família desestruturada da mesma maneira. Como o Melry disse aqui, né? Tem às vezes aquele adolescente, aquele cidadão que é bem trabalhoso numa escola, ou até mesmo numa igreja, até mesmo numa sociedade, e quando nós vamos olhar para aquela família, nós já vemos que a família ela já é desestruturada. Então, consequentemente, aquele adolescente vai ter problemas na sociedade, vai ter problemas na igreja, vai ser um cidadão problemático. Lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 19 a 22, diz assim: portanto, vós já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício está ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para juntos se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui o apóstolo Paulo ele nos dá uma receita infalível para termos uma família com a base bíblica abençoada. Quando nós edificamos a nossa família sobre a pedra angular que é Cristo, teremos um alicerce firme na rocha inabalável, que é Cristo, né? Então, para concluirmos, eu achei interessante aqui uma citação que eu vi de Paulo Freire. Eu sei que vocês estudam Paulo Freire na escola, e eu achei interessante, que diz assim: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo, retocando e retocando os sonhos pelo qual se pôs a caminhar. Não é isso? A Bíblia ela também nos ensina que o Senhor, Ele nos instrui a caminhar na luz da palavra, para termos uma família abençoada. E para ler aqui a conclusão, para concluirmos, né, eu vou ler aqui a conclusão da lição, que diz assim: Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perene. Ainda que digam que esse modelo é ultrapassado e desvalorizado, não hesitem em se manter firme no propósito de atender às vontades de Deus. Ele conta com homens e mulheres, como eu, como você, que optando por fazer a diferença nesta geração, juntamente com as nossas famílias, vivam a mensagem de salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família, conforme o modelo divino, é uma bênção para a humanidade. Não é? Então, nós concluímos aqui a nossa lição e queremos avisar que nós estaremos passando no WhatsApp algumas atividades para vocês fazerem, para quando voltarmos, vocês nos apresentar, tá certo? Podem encerrar?
Vamos orar encerrando, né? Vamos fazer uma oração. E você que está aí em casa nos acompanhe, tá certo? Senhor Jesus, Pai eterno, Deus de eterna bondade. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este trabalho. Ah, Jesus, porque em meio a tanta dificuldade, Senhor, mas nós estamos aqui, fazendo a tua obra, levando a boa semente. Deus, que essa semente seja plantada nos corações, que nós possamos nos desprender. Nos guarda, nos cobre com o teu sangue, nos livre de todo o mal. Espírito Santo, fica conosco e nos fica em paz. Amém.